Esse é o cemitério de Mussum. Os corpos foram embora com a água. Eu falei com uma pessoa quando eu cheguei lá, né? Os corpos foram embora. O corpo do seu parente foi embora. Não tem mais o corpo. Demore, a gente viu as imagens, né? Algumas plaquinhas no chão, às vezes só a data, às vezes um pedaço do nome, né? Aquelas placas típicas de sepultura, a memória de muitas famílias, né? Ali pelo chão. Os corpos... Importante que você fala, Rodrigo. As memórias se vão, né? As memórias se vão. Não sei qual foi o escritor que disse: você não é do lugar onde você nasce, você é do lugar onde você enterra os seus parentes. Você é daquele lugar, né? Ali que você cria raízes, né? Então, eu queria um pouco dessa tua impressão. Mussum, que já havia sido super atingida em setembro do ano passado, em 2023. Agora, parece que foi muito pior, né? Porque não tinha chegado a esse ponto. A sua impressão nessa passagem, né? Você veio de Lajeado para Passo Fundo e Mussum estava ali no caminho, né? O que você pode trazer para a gente, além do que a gente já viu aí na tela? Rodrigo, a gente saiu de Lajeado ontem e aí a gente encarou uma viagem aí que acabou durando 12 horas e a gente foi passando por alguns lugares. E os principais lugares que a gente queria passar eram Roca Salles, Mussum e Encantado. A gente conseguiu passar nessas 3 cidades, pegando em umas estradas vicinais, né, estradas de chão, muitas carretas, muito caminhão, muito trator, muito jipe, muitos carros militares passando. Então, uma viagem muito difícil de fazer, né, muito incerta também. Basicamente só com carros 4x4, muito difícil chegar nos lugares. E quando a gente chegou em Mussum é uma cidade conhecida como a Princesa das Pontes, porque Mussum tem uma ponte férrea. Aliás, tem um trem ali, né, uma Maria-Fumaça, que é um passeio turístico que liga a cidade de Mussum até a cidade de Encantado. Tem uma ponte férrea muito bonita, muito alta, assim, uma ponte em arcos, né, uma ponte histórica que tem ali. A ponte que ficava contígua a essa ponte, isso aí é a área de Mussum, gente, para vocês terem uma ideia. Eu pedi pro pessoal separar o mapa, Rodrigo, olha só. Isso aí é toda a cidade de Mussum, tá? O rio Taquari tá passando ali embaixo, as pessoas que estão vendo aí na tela. Essa área que eu circulei em vermelho é a área que foi atingida. A gente pode contar aí que seja talvez 70%, 80% da cidade. As áreas que não foram atingidas são áreas de encosta, né? Isso aí, ó. Toda essa parte está coberta por lama. O cemitério, aí a gente começou a percorrer a cidade. E quando a gente estava indo embora já, próximo onde está escrito área atingida, naquela ponta ali, onde está o nosso lettering ali, era o cemitério. A gente estava indo embora, eu falei pro Diogo Zanata: acho que a gente já tem bastante coisa aqui, né? Vamos para casa, a gente está muito cansado. E a gente estava incerto ainda se a gente conseguiria chegar em casa. Então eu falei pro Diogo: cara, vamos tentar pegar essa estrada de chão e ir embora, o cemitério tá bem na ponta aí, ó. Vamos tentar ir para casa. Se a gente não conseguir ir para casa, a gente volta para Mussum, encosta o carro e dorme no carro, porque obviamente não tem hotel, não tem nada, né, para você poder se hospedar. Aí quando a gente tava saindo, Rodrigo, eu vi de longe e falei pro Diogo Zanata, que é o nosso cinegrafista, falei: cara, vamos parar, você viu ali, será que é um cemitério? Parece um cemitério. Porque, Rodrigo, é a mesma coisa que eu falei hoje no N1, tem lugares que eu ficava em dúvida se a gente filmava, para não, obviamente, enganar o nosso público, a nossa comunidade, porque parece aqueles lugares que foram demolidos, que foram desapropriados, que é um lugar que está abandonado há um bom tempo, sabe? Esse lugar aí parecia, de longe, até meio que uma fábrica abandonada que tinha sido demolida, que poderia estar em processo de desmonte para reconstruir. Aí a gente olhou e falei: cara, é um cemitério. Vamos lá dar uma olhada nisso. A gente chegou lá, tinha uma senhora e tinha esse barulho que vocês ouvem ao fundo, é barulho de motosserra. Assim, a trilha sonora dessas cidades, Rodrigo, ela são três sons que é a trilha sonora dessas cidades. É o som do silêncio,
primeiro, o som do silêncio das pessoas, né? Porque você não tem internet, luz, nada, você tem, então assim, não tem uma TV ligada, não tem nada acontecendo, um carro passando, nada, né? Com música. É o som dos lava-jatos nas cidades em que a água voltou. Em Mussum a água tinha voltado poucas horas antes, então o pessoal começou a usar os lava-jatos para limpar as casas e também, Rodrigo, para deixar o barro úmido. Porque se esse barro secar dentro da casa, você não tira mais, você vai tirar só com picareta depois, né? Então, e o outro som é o som das motosserras. E aí nós entramos ali, o cemitério, né, não tem mais entrada, portão, nada. Eu perguntei para uma senhora que estava lá se a cheia de setembro, o Mussum teve uma cheia forte em setembro, que levou embora a ponte, uma das pontes, e uma cheia em novembro. Se as outras cheias já tinham demolido, se o cemitério já estava assim. Ela falou que não, da outra vez tinha levado algumas coisas e tal, né, uns objetos, umas estátuas, algumas cruzes e tal, mas o cemitério estava minimamente intacto. E dessa vez, Rodrigo, essa é o cenário da destruição. Isso aí tudo é o cemitério, gente. Nada disso foi derrubado pela mão humana, né? Diretamente, né? Isso aí tudo caiu, Gabi. Isso aí tudo eram túmulos, sepulturas. Ele é aqueles cemitérios que tem os jazigos da família, né? Então, das famílias. Então tem várias pessoas enterradas ali em gavetas e tal. E aí, para vocês terem uma ideia, claro, todas as gavetas que estão abertas, os corpos foram levados pela água. Então as pessoas não têm mais os corpos dos seus entes queridos sequer para ir ali prestar uma homenagem para eles e nem nada. E aí a grande dúvida agora é o que fazer em relação a isso. As pessoas ainda estão atônitas e não sabem o que vão fazer. Muito possivelmente, eu não sei o que é que vai... A comunidade local que vai ter que decidir isso, né? Claro, eles vão ter que se reunir e conversar entre eles, mas muito possivelmente eles vão ter que tirar o que sobrou ali, os entes queridos que ainda estão ali, os corpos que ainda estão ali, muitos caixões abertos, né? Obviamente a gente não fez as imagens mais sensíveis, né, Gabi? A gente acabou poupando as pessoas também, as pessoas podem imaginar a cena que é lá, né? Mas não se sabe o que vão fazer. E Gabi, não se sabe o que se vai se fazer da cidade. É improvável que Mussum possa continuar onde está. Improvável. É uma cidade bonita, sabe? Essas cidades todas, Roca Salles também, uma cidade de cidades pequenas de tradição luterana, então tem aquelas igrejinhas luteranas. Eu até fiz imagens de Roca Salles também da igreja. Assim, o que fazer com essas cidades? As pessoas não têm mais ânimo, dinheiro, não tem mais assim como pensar em reconstruir boa parte das casas. As pessoas não vão voltar. Por sorte, muita gente ali já estava ligado nas cheias e tal, e quando o rio começou a subir, a população é acostumada com cheias, mas que cheias que batem ali no pé, depois você limpa o assoalho da casa, recolhe os móveis, mas não nessa intensidade. E aí as pessoas começaram a subir os morros, Rodrigo. As pessoas, quando o rio começou, elas foram para cima do morro. Risco, né? Também é um risco, né? Porque teve muitos deslizamentos, né, Rodrigo? Não, eu ia falar, Chico, eu já vou passar para você. Não, por favor. É que o Demore citou, ele foi a Mussum e foi a Roca Salles. Tem um debate, né, se essas cidades vão permanecer onde estão ou não. Aí tem imagens agora, você pode descrever para a gente, isso já é Roca Salles ou Demore? Isso é Roca Salles, Rodrigo. Isso é bem no centro, Isso é o centro da cidade. Isso não é um lugar de terraplanagem, isso é o centro da cidade. Isso aí é na beira de um arroio que tem ali. O arroio acabou transbordando, porque o rio Taquari, claro, empurrou água para o arroio. Isso era um bairro, Rodrigo, onde tinha várias casas, numa região super central da cidade ali. A gente começou a filmar de novo, na dúvida se aquilo era uma área em reconstrução ou se eles estavam reformulando aquelas áreas por conta de outras enchentes ou não. Isso aí é a igreja da cidade, né? Isso aí é uma área um pouquinho mais alta, mas veja, a água entrou na igreja toda, uma igreja luterana, né? Isso aí é dentro da igreja. Olha só, os bancos todos levantados, né? A estrutura resistiu, uma estrutura bastante forte, uma igreja super bonitinha, né? Toda pintada, com uns vitrais muito bonitos ali, ó, que conseguiram ser salvos, porque nessa área da igreja a água não tomou os edifícios inteiros, né? E aí os voluntários, já no dia que a gente chegou, um dia de sol, a água tinha voltado, estão tentando salvar o que dava. Isso são as carteiras, né? Cadeiras também de uma escola que tinha ali próximo, então muita gente ali lavando as coisas e tentando reorganizar. Isso aqui é um bairro, Rodrigo. Olha só, eu apelidei isso de ninhos de passarinho, né? Esses ninhos de passarinho estão escorados em várias casas, cara. Isso aí tudo, quando você vê um ninho desses, você
sabe que a água ela correu para lá, né? Então ela correu para lá e ela foi acumulando galhos de árvores, troncos enormes, pesadíssimos, né? E ela foi acumulando toneladas dessas madeiras e escorando, né? As pessoas tentando salvar os animais, ali no meio do caos tinha um galinheiro, cara, um negócio assim que você olha assim, né? Estavam as galinhas ali, sem dono, né? Alguém deve ter cercado as galinhas. As casas aí, ó, aqui onde a gente está aqui, passava uma rua, pra vocês terem uma ideia, tá? Os helicópteros, esse aqui é um helicóptero privado, se eu não me engano, tinha vários helicópteros da Força Aérea também, inclusive helicópteros grandes, né? Isso aqui, ó, Rodrigo, isso aqui era um bairro inteiro, no centro de Joca Salles, cara. E tudo aqui tinha casas. Parece terraplanagem, né, Chico? Total, não, destruição total. Isso. Destruição total. Aqui tinha uma rua. Onde eu tô aqui filmando tinha uma rua, pra vocês terem uma ideia. Você nem identifica. O morador lá me falou, não, você tá pisando em cima de uma rua. Essa casa era a casa de um morador que tava lá conversando com a gente, né? Então, a situação, assim, o que fazer com essas cidades? O Rio Taquari é um rio grande, caudaloso. Você não tem como frear esse rio. Você não tem como construir um muro. A hora que ele vier, ele vai embora. Tem uma foto que eu pedi pro pessoal separar, para vocês terem uma ideia, se a gente puder colocar na tela, eu acho que assim é a foto definitiva para a galera entender do que a gente está falando, um desses imensos ninhos de passarinho num prédio que a água tomou, né, subiu, lá na área do cemitério, Rodrigo, o cemitério, olha isso, lá embaixo estou, é a foto que eu estou ali, né, olha ali, ó, Rodrigo, olha. Caramba, isso, tá? Agora que... Isso aqui, eu tô ali, ó. Eu vi. Tá vendo? Uhum. Os 2 andares. Então, olha ali, ó. Isso aqui, 3 andares, Chico. É o terceiro andar que pegou lá em cima, ó. Isso aqui, Chico, então o rio está correndo para lá, né? Sim. O rio está correndo para lá, então isso aqui tudo virou um rio com uma correnteza absurda e foi empilhando, né? E o prédio acabou escorando essa estrutura. Esse lugar aí tá no mesmo nível do cemitério. O cemitério tá aqui atrás de mim nessa foto, né? E só que isso aí, Gabi, Rodrigo e Chico e a nossa comunidade, o rio, ele tá mais ou menos 100 metros aí para trás do prédio, só que o rio tá lá embaixo, camarada. O leito do rio é uns 20 metros para baixo. Então o rio subiu os 20 e subiu mais 3 andares. Impressionante. Pra vocês terem uma ideia. Essa foto realmente dá a dimensão toda, né, muito. Gabi? Inclusive, aqui no nosso chat, todo mundo comentando, muito impactado com essa última imagem que o Demori mostrou pra gente. Demori que tem mais ou menos 1,70, né? Olha só a altura. Isso, com esses troncos. Tem uns 3... Se você me colocar aí, deve ter 3 eu empilhado, assim, né? Tem 4, então, 4 metros, 4 metros e pouco, 5 metros. Ô, Demori, acho que não dá nem tempo, né, para ter algum plano oficial de prefeitura do município em relação a onde serão construídas essas casas, mas se a população sofreu em setembro do ano passado e agora, de novo, com a mesma proporção, realmente não tem como ter nenhuma fé em ficar mais no lugar, né? É difícil, Chico. Foi setembro, depois novembro teve outra, até e agora também, teve outra. E a população está com muito medo, e aí você sabe, né? A Mussum está desconectada do mundo, não tem internet, não tem nada, mas muita gente chega e volta e tal, e aí a pessoa consegue sair da cidade, aí conecta o WhatsApp, recebe um monte de coisa. Então, assim, tem muita boato, muita coisa, muita gente lá me falando, me perguntando, em junho parece que vai ter outra, você já sabe, né? Eu tentei tranquilizar as pessoas no sentido que não tem como saber, né? Não é possível saber se vai ter, né? Então, assim, e a sensação também, quanto mais pro interior eu fui, eu tava em Lajeado, né? E aí Lajeado já é uma cidade um pouco maior, era super conectada com Porto Alegre, 1h10 de Porto Alegre, tá muito próximo ali. É uma cidade que é pujante, industrial, é super urbanizada, né? Então ali você vê mais o poder público. O orçamento lá, eu estava conversando com o pessoal da prefeitura de Lajeado, se eu não me engano, o orçamento anual de Lajeado é na casa de 700 milhões de reais. Então é assim, é uma cidade que tem uma condição, né? Agora, Chico, quanto mais para o interior a gente andava, menos você vê o poder público. E é ali que é o terreno fértil das fake news que a gente está vendo, né? É só nós por nós, abandonaram o Rio Grande do Sul, a população, se não fosse pela população, porque isso é verdade. O que você vê na rua
Quem esteve lá, na rua em Roca Salles, na rua lá em Encantado, que fica numa área próxima a um grande frigorífico, que foram atingidos muitos imigrantes, inclusive haitianos e de outros países que estão lá, né, que são os trabalhadores do frigorífico, né, trabalhadores assalariados, claro, pegou uma zona muito mais pobre. Ali em Mussum, é a população, cara. Você viu ali um caminhão de bombeiro, duas, três pessoas da Defesa Civil que estavam lá organizando a chegada dos helicópteros, o helicóptero do Exército que desceu para deixar água e foi embora depois de novo, mas no mais é a população e voluntários. Só que isso suscita justamente um grande debate. Eu falei sobre isso a semana toda. Eu já cobri terremoto na Itália. A pronta resposta dos italianos para terremoto, ela é uma das melhores do mundo. Os italianos e os japoneses, eles dão aula de como você rege um terremoto. É super organizado, é muito rápido, é muito eficiente, é muito bem feito, né? Agora, Chico, não existe estrutura estatal do mundo que daria conta de cuidar de tudo sozinha, e muito menos a estrutura estatal brasileira. Nessa semana eu trouxe a notícia no Desperta, Chico Sá, sabe quantas pessoas tinha trabalhando na Defesa Civil de Porto Alegre até junho do ano passado? Porque depois eles resolveram se mexer, ficaram assustados e começaram a se mexer. Tinha 8 funcionários, cara. Então, assim, o debate, ele é justamente em como a gente pressionar o poder público para aumentar a proteção civil. E não a gente achar que não presta para nada e que a solução é a população civil. A população civil, ela tem boa vontade, tem solidariedade, as pessoas estão se movimentando, mas tem muitos aproveitadores, tem muito marketing, e as pessoas não são preparadas para isso, sabe? Elas estão lá tentando fazer o máximo que elas podem, muitas vezes elas até atrapalham, porque é um monte de gente indo, aí vira um pouco assim também, tem um pouco isso também, Chico, tem que ser dito, tem um pouco do hype, entendeu? Claro. Tem um pouco da moda, então tem muita gente que quer postar no Facebook, no não sei o quê, então pega os amigos, vai para lá, nem sabe direito o que vai fazer, se coloca em risco, pode se machucar, pode sofrer uma fatalidade, pode atrapalhar o trânsito de caminhões, de bombeiro, de gente que realmente precisa passar. Então, assim, há uma descoordenação absoluta. Isso precisa ser dito. Não há uma coordenação central. É cada um por si e cada um que se vire e os municípios que se virem. Então, a gente tem que lutar para que isso aumente, para que haja coordenação, para que haja monitoramento das cheias. É o contrário do que disse o Geyer, que eu mostrei aqui no começo, que ele disse, o governo tem que ir embora e deixar cada um por si, o povo se ajudar. Aliás, eu falei que o Geyer é de Minas, deixa eu me corrigir aqui, no chat me lembro. Ele é de Goiás. Assim, o povo mineiro elegeu o Nicolas, mas o Geyer não. Ali não é Também seria castigo demais, né? É castigo demais para Minas Gerais, desculpe. Ele é de Goiás, mas assim... Rodrigo, fale para um italiano ou para um japonês que tem que desmantelar a estrutura do Estado para terremoto e para tsunami para ver o que você vai receber de resposta. É justamente o contrário, meu camarada. Claro.